Bom dia, crianças! Hoje é dia 14 de setembro de 2020. Essa parte aqui, a tia vai explicar dessa forma, tá? E na hora de fazer a correção, alguns eu vou explicar no quadro, porque é mais fácil, e outros eu vou ter que explicar assim também para poder mostrar os desenhinhos, tá bom? Então, vamos comigo, olha só. Vamos falar um pouquinho sobre as frações decimais. O que nós vamos estar estudando, né? No nosso livro 8 e 9, os números racionais, né? Quer dizer, as frações, a gente pode utilizar frações em números decimais também, tá bom? E vamos também fazer continhas, operações, tá? Então, olha só. No estudo das frações que mostramos nos capítulos anteriores, há um tipo específico de fração, que é a fração decimal, né? Então, olha só, é o tipo de fração que apresenta em seu denominador, naquela partezinha de baixo, né? Tipo assim, ó, aqui é o denominador e aqui é o numerador, tá bom? Nós vamos ter aí 10, o 100 ou o 1000. Ocorre que ao mesmo tempo que alguns matemáticos escreviam esse tipo de fração, outros pensaram em formas alternativas, né, de representá-lo e que pudesse ser mais prático de escrever e operar. Em nossa história, a forma de pensar e criar as coisas está relacionada à visão que se tem do mundo e de que maneira se pode criar algo diferente. Bom, gente, lá na escola nós temos aí o material dourado, né? No caso, nós não estaremos manipulando esse material, né? Se tivéssemos na escola, com certeza estaríamos manipulando. Nós temos então aqui um cubo. Esse cubo, ele não tem só a parte de fora, ele tem a parte de dentro também. Então, cada quadradinho desse aqui, tá vendo pequenininho aqui, ó? Cada quadradinho desse a gente conta um. Nesse caso aqui, nós temos um cubo, ou seja, uma unidade de milhar, ou seja, 1000. Se eu pegar só uma plaquinha dessa aqui, ó, tá vendo? Uma plaquinha dessa, a placa nós temos uma centena, ou seja, nós temos 100 quadradinhos desse aqui, ó, tá bom? Se eu pegar aqui, ó, só uma fitinha dessa aqui, ó, nós temos uma barra, que é uma dezena, que vale 10. E se eu pegar um cubinho desse aqui, tá vendo? É uma unidade, tá? Mas é possível também representar frações decimais. Como assim? Por exemplo, aqui eu não tenho 10. Então, aí de 10 eu peguei 3. Olha quantos que eu colori. Colori 3 de 10. Então, eu tenho 3 décimos. 3 décimos. Aqui, nós temos uma placa. Estão vendo? Essa placa não tem 100? Quantos que eu peguei aqui? Eu peguei 25 de 100 do total, tá? Aqui eu tenho um cubo. Estão vendo um cubo? Eu não tenho 1000. Então, a quantidade que eu tenho total, eu vou colocar no meu denominador, que é 1000. Eu peguei 9, ó. Então, fica 9 milésimos, tá? Então, olha só. Nesse caso, há uma forma alternativa de escrever essas frações aí usando vírgulas. Por exemplo, aqui eu não peguei 3 décimos. Como que eu vou utilizar 3 décimos aqui? 0,3. Tá vendo? Vai ser 3 décimos. Aqui eu não peguei 25 centésimos. Então, como é que vai ser aqui? 0,25. 25 centésimos. A mesma coisa aqui com os milésimos, tá bom? Aí, meus amores, eu conto assim, olha só. Nós temos aqui uma vírgula, não temos? Tudo que vier antes da vírgula é inteiro. Nós falamos assim, o modo de falar. Tudo que vem depois da vírgula, nós temos a tia tem costume de brincar assim, nós temos os quebrados, né? Que são os décimos, que é uma casa após a vírgula. Centésimos não tem 100, então 2 zeros, 2 casas após a vírgula. E milésimos não é 1000, não tem 3 zeros, 3 casas após a vírgula. Tá vendo? Ó, no caso aqui, ó, 9 milésimos, ó, 9 milésimos. Então, ó, décimo, centésimo, milésimo, são 3 casinhas? Eu não falo 9 milésimos? Então, ó, 9 milésimos, o 9 vai ficar aqui. Aqui vai ficar 0, 0 e 0, igual vocês estão vendo. Tá vendo aí? Nós temos um quadrinho para mostrar, igual a tia fez aqui em cima, ó. Estão vendo? Tem um quadrinho bonitinho aí embaixo, ó. Antes da vírgula, igual a tia falou, nós temos a parte inteira, né? Aí nós vimos aqui, olha, 3 de 10, 3 décimos, 25 de 100, 25 centésimos e 9 de 1000, 9 milésimos. Não tem nenhuma parte inteira, tá vendo? Não peguei nada inteiro. Então, o meu inteiro vai ser 0. Tá? O primeiro não foi 3 décimos, ó, 0,3. Décimos não é, o 10 não tem só uma casa, um 0? Ó,
25 centésimos lá em cima, ó, 25 centésimos. Centésimos são, o cento tem dois zeros, então, 2 casas. E o outro, 9 milésimos, 9, 3 casas, tá vendo? Agora, mas e se eu tiver número misto? O que é número misto? Vamos lembrar. O número misto é quando eu tenho inteiro mais a fração. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho aí uma barra inteira, tá vendo? Então, ó, 1 inteiro. E eu tenho uma outra barra também. Eu peguei 4, tá vendo? De 10. Então, eu tenho 1 inteiro e 4 décimos, ó, 1 inteiro e 4, ó, 4 quadradinhos de 10. 4 de 10, tá vendo? Então, tem um número misto, 1 inteiro e 4 décimos. Ou eu posso transformar isso aqui, né, em 1,4, tá vendo? Eu posso transformar o meu número misto numa o quê? No número decimal. 1 inteiro, lembra que a tia falou, ó, que os inteiros ficam aqui antes da vírgula? 1 inteiro e 4 décimos. Então, vai ficar, ó, 1 inteiro e 4 décimos. Se eu quiser transformar numa fração imprópria, eu pego aqui o 1, tá vendo? E vou de, ó, 1 vezes 10, 10. 10 mais 4, 14. 14 décimos. Tá vendo? Tá joia? Né? Aí, olha só, nós temos aqui, vocês estão vendo aí, ó, uma placa, 2 placas. Então, eu tenho 2 inteiros. Uma placa inteira e outra placa inteira. Então, eu tenho aqui, ó, 2 inteiros. Mas eu não peguei, meu total não é 100, então meu denominador tem que ser 100. Então, 2 inteiros, ó, 2 inteiros. E 28 centésimos. Aqui, ó, eu tenho uma outra, tá vendo? Eu peguei 28, ó, coloridinho, de 100. Então, eu tenho 2 inteiros e 28 centésimos. Eu posso multiplicar, né? Ó, 2 inteiros, 2 tem que ser antes da vírgula, e 28 centésimos. Centésimos não são 2 casas após a vírgula, ó, 1, 2. Ou simplesmente eu posso transformar num número impróprio, uma fração imprópria. 2 vezes 100, 200, mais 28, 228 centésimos. Tá bom? Tá? Olha nesse caso aqui. Nesse caso, eu tenho aí um cubo. Um cubo nós não temos 1000, então eu vou colocar aqui, ó, 1000. Tá vendo? Quantos que eu peguei? Eu peguei 30 de 1000. Então, fica 30 milésimos. Milésimos não são 3 casas após a vírgula? Ó, 1, 2, 3. Tá vendo? Tá? Então, ó, 0. Por que 0? Porque eu não tenho nenhum inteiro. Tá vendo? Eu não tenho nenhum inteiro. Então, na parte do inteiro é 0. 0,030. Por que 0,30? Porque é milésimos, ó. 30 milésimos, ó. 30 milésimos. Milésimos são 3 zeros. São 3 casas. 1, 2, 3. Tá bom? Beijo pra vocês.